Enfim, oração é opcional. Oração é algo pessoal. Você, Jesus, Jesus em você. Vamos rapidamente fazer uma reflexão. Eu faço oração de manhã? Quando eu abro os meus olhos, qual é a minha primeira preocupação? Eu digo, obrigado, Senhor. É uma oração. É uma bela oração. Ah, obrigado, Senhor. É uma oração. É uma perfeita oração. Porque você está sendo grato que você acordou. Você poderia não ter acordado. Você poderia estar morto. Mas você abriu os seus olhos e disse, obrigado, Senhor, para depois se levantar da cama e ir para o seu colo. Será que nós estamos sendo fiéis a Jesus? A gente ganha tanto dele, a gente recebe tantas coisas. Será que somos fiéis a ele? Como será o nosso comportamento? E aí, dentro desse nosso questionamento, dessa nossa breve reflexão, eu venho assim me lembrar de algo. Não sei se vocês conseguem, com o dia a dia de vocês, se vocês conseguem em algum minuto pensar, refletir na palavra renunciar. Renúncia. O que é renúncia? O que é renunciar? Largar? Abandonar? Vocês renunciam? Ô Silvana, vê se você ganha 50 mil na empresa, você tem aborrecimento pra caramba. Aí você vai ganhar 10 mil na outra empresa, você não tem aborrecimento. Melhor você renunciar, se você ganha 50 mil, ficar no 10 mil. Você tem mais sossego. Rafael, renúncia. Será que no nosso dia a dia a gente renuncia? Igual às vezes quando a gente assiste o batizado e o padre faz aquela parte, eu vou falar e vocês repetem, eu renuncio, a gente vai repetindo. Será que no nosso dia a dia a gente renuncia ou a gente não? Aí a gente pensa, igual ele deu o exemplo ali, renunciar, largar para trás, deixar. Será que você renuncia a si mesmo? Será que você diz, Senhor, agora nesse momento que está eu e você, eu renuncio, eu me esvazio para você poder entrar e trabalhar, e fazer e criar. Será que a gente tem essa coisa de renunciar? Renunciar ao ego inflado, renunciar ao nome, ao luxo, ao dinheiro, às mordomias. Será que a gente tem coragem? Vocês já sabem que hoje a gente renunciou, né? Para vir para cá. A cama quente, a televisão, o chocolate. A gente renunciou. A gente deixou lá e caminhou e veio aqui. Uns a pé, uns de carro, uns de bicicleta. Estamos aqui. Renunciamos. E estamos aqui para falar, Jesus, estou me esvaziando de tudo aquilo que está ruim aqui dentro. Então, nesta noite de louvor, vamos renunciar. Vamos jogar fora tudo aquilo que não presta. Busca dentro de você o que não presta dentro de mim, Silvana. Que cada um pense, o que não presta dentro de mim, que me impede de eu me aproximar de Jesus. Vamos renunciar essa. Vamos jogar fora o lixo, vamos fazer limpeza. Vamos nos liberar para que Jesus possa vir, através desse louvor, trabalhar em nosso corpo. O que te falta para você dar um passo mais à frente e ficar próximo de Jesus? O que te afasta dele? Então que essa noite a gente possa ter entrado aqui e ao sair, que a gente possa sair com este trabalho de corpo e de mente. Renunciar tudo aquilo que me afasta. Nós temos que travar uma batalha diária com a gente. Conforme eu disse na celebração de domingo, não sei se vocês lembram quem estava aqui, o nosso cérebro nos sabota. O nosso cérebro ele é tão perfeito que ele arruma pretextos para que você não vá, para que você não faça, para que você não largue. Ah, não, você não larga isso não, porque senão vai descompensar o de cá.
Esse é o nosso. Mas a gente, quando está em união com Jesus, a gente próprio começa a se desprender. A gente começa a fazer exatamente isso aqui. Renunciar, principalmente ao mal, às coisas fáceis, aquilo que vem numa porta larga, aquilo que outros te acoberta e te ajuda a errar, porque fica mais fácil quando alguém te ajuda e te abafa no erro. Não, ela estava assim, não estava nada. Mas aí você acha uma assim, para acobertar o seu erro. Agora, quando você vai fazer, ser verdadeira, dizer a verdade, eles querem te apedrejar, porque o nosso mundo está como? O certo passou a ser o quê? Errado. Quem fala a verdade merece castigo. Quando você mostra, você está errado. O seu comportamento não está bom. E pronto, você ganha inimizade. Sabe, você é olhada torta. Agora, quem está na panela do erro, das coisas confusas, das mentiras, esses estão certos. Então você vê que o mundo está girando. E a gente, não vou dizer que você tem que acompanhar, porque se você acompanhar, você vai perder sua personalidade. Você tem que ser você dentro desse mundo. Você tem que caminhar dentro desse mundo com as suas convicções. Para quê? Para que você não caia no buraco, para que você não se perca e para que você não se suje. Tem que ser como os lírios que nascem na lama, brancos como neve, permanecem brancos, não se sujam. Então, como a gente consegue isso? Através de Jesus. A gente precisa de pilares, como pedras angulares na vida. A gente precisa de oração diária. Não é demais, não é porque está ficando fanática, não é porque não tem outra coisa para fazer. Não é, se você não orar, você não vai vencer, porque o mundo está engolindo. A oração, conforme eu acabei de dizer, é pessoal. Ponto. Você escolhe a sua. Segundo pilar, Cristo. Vim visitar Jesus. Vim fazer sua adoração. 1 minuto, 2 minutos, 3. Não importa. Se você puder. Se você pudesse todo dia, ótimo. Porque a igreja, graças a Deus, aqui fica aberta todos os dias de manhã. Tem oração ali. Tem adoração ali. Mas que você venha uma vez por semana adorar esse Jesus. Para que você não caia em tentação e depois não consiga se levantar no olho do furacão. Comunhão. Precisamos comungar. Você está doente do corpo? Comunga. Está doente da alma? Comunga. Está com depressão? Comunga. E eu te dou aqui a minha cara para você bater, se você não vai ser curado. A comunhão é remédio do corpo e da alma. Quando você entra na fila e diz amém, que tem pessoas que vai na fila e você fala o corpo de Cristo, a pessoa vira as costas, pega e vira as costas. É Jesus. Abre a sua mão, faz conchinha, põe ele lá dentro e comunga. As pessoas estão perdendo muitas coisas que a gente vai vendo ao longo do nosso. Comunhão é remédio, comunhão é necessidade. Mas eu não preciso comungar, meu Deus, meu corpo. É o momento que você vai fazer uma fusão. Ele, você e ele. Sem comunhão você não. E confissar. Deveríamos confessar de 2 em 2 meses. Às vezes a gente fala assim, mas eu não me confesso. Que é o padre, é um homem comum. Ele é um homem comum. Na hora da confissão, não. Ele é persona Christi. Ele é Cristo. Ele ouve os teus pecados e absolve, não em nome dele, nem no seu nome, em nome de Jesus. Então a gente precisa de pilares para que sustentem as nossas pernas e esse mundo não leve a gente afora, abaixo, não afogue a gente. Porque o negócio está difícil, o mal está mandando. E se a gente não se firmar, a gente... Então por que a gente precisa estar dentro das igrejas? Por que a gente precisa
lá no trabalho, dentro de casa, arrumando cozinha. A gente precisa exorcizar o mal. A gente precisa rezar o texto. Acabamos de rezar o texto. E eu não sei se vocês repararam, quando vocês começam muito bem, nós, a rezar, muito bem, muito bem. Dali a pouco a sua vida está assim. Aí quando você vê, você fala, tem 3 semanas que eu não rezo o texto. Olha, mas é o quê? Tirou você do foco. Porque quando você fica firme, chorando, sofrendo com dor, com sofrimento, com angústia, rezando, é mais fácil de você levar a cruz. Cruz não se arrasta, não. Cruz se abraça. Você tem que abraçar a sua cruz e dizer, Jesus, assim como tu carregaste a sua, ajuda a carregar a minha. Cada um tem a sua aqui. Se a gente ficar aqui, a gente vai ficar falando a noite toda das nossas cruzes. Cada um com o seu problema. E todos juntos. E se torna mais fácil da gente passar por isso. Então que esta noite, essa noite glorificada, essa noite de alegria, essa noite de louvor, de oração, de canção, vamos nos colocar à frente. Vamos renunciar. Quando a gente estiver aqui diante do Senhor, clama a renúncia. Joga fora aquilo que está te voltando para trás. Joga fora tudo aquilo que te aprisiona, para você poder dar passos largos, passos leves, porque ninguém nasceu para chorar. Jesus não criou eu, você, ela, para passar uma noite, um dia chorando. Não é assim. A gente passa por dores, mas tem as alegrias também, não é? Então a gente tem que entender isso e preparar o nosso corpo. E é assim que a gente prepara, renunciando, jogando fora tudo aquilo que nos é doença, é problema financeiro, é morte, que está te abalando. Jesus vai chegar. Não tenha vergonha, não tenha medo, rasgue-se diante, corte-se nele, porque no momento que a gente mais está fragilizado, é onde a gente se torna mais em oração. Sozinha e vazia você não vai conseguir. Então que essa noite marque algo bastante importante para a gente, não é? Vamos lá? Graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. Ninguém mais se entregar, mas se molhará. Uma semente pra germinar, e os frutos pra se produzir. Derrama no coração, derrama a graça. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Vamos ser bem fortes, chuva de graça, pedimos a ti, vamos, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. E a gente vai receber o Padre Júnior para falar de Deus sobre nós, para proclamar a palavra. E a gente já vai pedindo por ele que ele seja um instrumento utilizado por Deus, que ele seja a boca de Deus sempre na nossa vida,
a vida das pessoas com quem Ele lida, porque Ele é o nosso pastor, Deus o escolheu para que Ele, através da sua vida, possa nos servir, nos aconselhar, nos consolar, né? A todos nós, a seu grande rebanho. Ele é um só e o rebanho dele são. Então, que Ele possa ter força, plenitude, fé, que não desanime, que os momentos difíceis possam se tornar fáceis para Ele, mesmo sendo humano. Vamos estender nossas mãos, pedindo a Maria, nossa mãe, que dê para Ele tudo aquilo que Ele precisa nesse momento, tudo aquilo que o seu coração pede, a sua alma pede, todo refrigério, toda sabedoria, toda a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus é luz e nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. A palavra de Deus é luz e nos guia na escuridão. É semente de paz, de justiça e perdão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis a noite de conversão, eis a noite da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis a noite de salvação. Ao ouvir este Evangelho, nós notamos a decepção de Jesus com relação a estas cidades. Jesus havia dedicado boa parte do seu tempo cuidando das comunidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Quantas pregações Jesus fez, quantas curas Jesus realizou, quantas libertações de pessoas possessas pelo mal Jesus fez naquela região. Em Cafarnaum, inclusive, ele fixara a morada. Jesus, naquela região, era visto costumeiramente em suas ruas, à beira do lago ou em visita a seus moradores. Jesus fora cuidadoso ao semear, mas ele notou com muita
tristeza e se dava conta de que aquelas terras de Corazim, Betsaida, Cafarnaum pareciam terras rasas, pedregosas, cheias de espinhos. Evangelho este que proclamamos no último domingo. Como podiam estas cidades, estas comunidades, ignorar os poderosos convites de conversão feitos pelo Senhor? Quando o Senhor vemos Jesus libertar possessos, mas o significado daquilo tudo de Jesus simplesmente pensou: que coisas lindas ele fala. Quem foi curado refletiu: bendito seja Deus, estou curado, agora posso voltar a ter minha vida de antes e seguir a minha rotina de onde parei. E o possesso libertado, ele ponderou: agora posso retomar a minha vida. Aquele que ouviu, aquele que foi curado e aquele que foi libertado não se sentiram convidados a mudar. Eles ficaram maravilhados por um tempo e depois retornaram a uma vida comum. Também assim acontece muitas vezes em nossas comunidades. As pessoas saem maravilhados da Santa Missa, da celebração da palavra, da noite de louvor. As pessoas sentem firmemente que foram curadas depois de um longo tratamento de saúde. Muitas famílias foram libertadas dos vícios das drogas, ficam maravilhados por um tempo e depois retornam a uma vida de... Este Evangelho nos convida a refletir se estamos atentos às bênçãos de Deus que são nos dadas diariamente. Alguns cometem erros e temem suas consequências, mas surpresos veem que o desfecho foi menos desgastante do que poderia ter sido. Outros têm uma direção arriscada no trânsito e quando sofrem um acidente respiram aliviados ao constatar que sofreram apenas alguns arranhões. Outros se descuidam da sua saúde, zombam da sorte e quando adoecem, sorriem voluntariamente quando o diagnóstico é menos grave do que os riscos que voluntariamente correram ao não cuidar da saúde. E de modo geral, todas as vezes que voltamos para casa em segurança, sempre que somos perdoados apesar do mal que nós causamos e em toda situação na qual nos mantemos vivos e com capacidade de seguir em frente com nossas vidas, nós estamos sendo amorosamente abençoados pelos... Mas eu pergunto, nós nos damos conta disso? Nós nos damos conta das bênçãos que todos os dias Deus derrama sobre nós? Em grande parte das situações da vida, nós nos assemelhamos a Corazim, a Betsaida e a Cafarnaum. Por quê? Porque Cristo, como passou pelas cidades, passa também por nós. Ele passa também pelas nossas vidas. Ele nos presenteia com uma bênção. Ele nos presenteia com uma boa notícia. Ele nos presenteia com um milagre. Algumas vezes percebemos, agradecemos e seguimos, como se nada tivesse mudado. Outras vezes, nem isso fazemos. Quando nós atribuímos as boas surpresas ao acaso, à coincidência, ou simplesmente atribuímos as boas surpresas com a nossa competência. Abstrações inofensivas que não nos remetem a nenhum compromisso de mudança. Se é fruto do acaso, se é coincidência, se é pela minha capacidade humana,
nada muda no nosso interior. Feito Corazim, nos contentamos em ouvir boas notícias sem nos engajar nela. Feito Betsaida, ficamos contentes provisoriamente quando somos curados de uma enfermidade. Feito Cafarnaum, nós sorrimos de forma inconsequente quando somos libertados de algo que nos... E assim seguimos a vida. Talvez seja mais estratégico não pensar seriamente que tantas bênçãos requerem compromisso, requerem uma dedicação ao reino de Deus. Porque eu, se considero que tudo que tenho, que tudo que recebo é bênção de Deus, eu me comprometo com Ele e com o seu reino. Quando eu considero tudo fruto do acaso, da coincidência, do meu esforço, eu me comprometo comigo mesmo. Não me comprometo com o mundo, não me comprometo com Deus, não me comprometo com a comunidade, nada daquilo que se refere a Deus. Talvez essa estratégia seja melhor, né? Melhor não ver que o Senhor nos fatos da vida, porque se víssemos o Senhor nos fatos da vida, hoje nós perceberíamos como Ele também se encontra decepcionado. Comigo como padre, com vocês como leigos, como nós em nossas famílias, com toda certeza. Se Ele olha para nós hoje e passando pela nossa vida hoje, nós receberíamos um grande ai de ti, Padre. Cada um inclua se eu cito o nome do meu pai, está perseguindo, falou meu nome, não falou do outro. Então, cada um coloca seu nome. Ai de ti, que nós possamos perceber os ais de Jesus sobre nós, porque enquanto temos tempo, é possível nos. Tanto é que mudei basicamente a musiquinha que cantamos no tempo da Quaresma, para colocarmos que é agora, é hoje. Eis a noite da conversão, eis a noite da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis a noite de conversão, eis a noite de conversão, eis a noite da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis a noite de salvação. E na prática, iremos fazer esse momento acontecer. Só depende de nós, porque Jesus está vindo ao nosso encontro. Ele vai passar no meio de nós. Ele estará aqui conosco. Cabe a cada um de nós assumir: eu preciso me converter. Eu já vi a palavra, eu já ouvi a palavra do Senhor. Eu já vi quão poderoso Ele é e os milagres que Ele pode realizar. E é dele que eu quero me aproximar, porque só nele temos acolhendo o Senhor.